nossos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre o segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal, que estreou nesta sexta-feira, dia 26, no Disney Plus. E, gente, finalmente vieram os refrescos aí, a gente conseguiu ter mais informações do enredo dessa série e promete bastante coisa, principalmente porque finalmente a gente viu aí a junção do Bucky com o Sam, que a gente tanto esperava. Então eu vou falar de todos os detalhes desse vídeo e fiquem avisados, lógico, esse vídeo vão ter muitos spoilers do episódio, então só assiste esse vídeo se você já assistiu o episódio ou coloca a sua conta em risco, porque eu sei que tem uma galera aí que gosta de spoilers. E lembrando que todas as sextas-feiras eu tô falando aqui da série, então pra não perder nenhum conteúdo de Falcão e o Soldado Invernal e também dos outros vídeos aqui do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Com certeza um dos reencontros mais esperados, tanto que vem aí no nome da série, mas a gente não sabia exatamente como ia acontecer e esse episódio mostrou justamente que foi por toda essa questão da nomeação do Capitão América que ninguém aceitou muito bem, né? Tirando ali o próprio John, todo mundo que conhece o por trás da história sabe que o Sam seria o legítimo Capitão América, principalmente porque veio uma escolha a partir do nomeado Capitão América, o Steve Rogers. Mas esse episódio também trouxe esse grande mistério dos apátridas, que seriam os Flag Smashers, né? E eles têm essa missão de descobrir como que eles são super soldados, como eles mesmos nomeiam aí na série. Mas pelo que tudo tem se caminhado, parece que não vai ser um caminho tão fácil e que bem provavelmente o Sam vai ter que ficar contra os princípios dele aí. Tanto que nesse episódio a gente tem várias menções sobre o que pode acontecer com eles, né? A gente já viu que criou uma certa rivalidade desse novo Capitão América com o Sam e o Bucky, que fez inclusive o Bucky ser preso porque ele faltou na terapia, então ele consegue utilizar coisas, né, regras do governo para conseguir acabar prejudicando ele, se ele quiser. Já vou falar mais sobre o novo Capitão América especificamente, mas principalmente porque a gente teve a conversa entre o Sam e o Bucky falando sobre escudo, sobre roubar o escudo, e o Sam relembrou, né, o que aconteceu quando isso aconteceu, que a Sharon foi nomeada inimiga do Estado, e também que ele e o Steve ficaram 2 anos aí meio fugitivos e tudo mais, e pra quem acompanhou os trailers sabe que ele tá ali com o escudo, treinando com o escudo, então a gente sabe que eles não vão ser bem vistos, pelo menos pelo governo. Principalmente quando a gente tem uma série que tem construído uma narrativa política muito forte, né? Não só com o grupo, mas também com todo o contexto racial que a série vem construindo. Eu acho que vem como uma mensagem muito forte. A gente tem menções ao longo desse episódio, tanto na discussão sobre Falcão ou Falcão Negro, e até mesmo com a inserção do Isaiah. O Isaiah, ele traz um contexto muito importante, né? No diálogo que a gente viu na série, a gente sabe que ele e o Bucky se conhecem desde os anos 50 e ambos foram experimentos. A gente vê essa questão racial tanto no tratamento, quando ele fala que mesmo ele sendo um herói, ele ficou preso durante 30 anos e já o Bucky ele tem um tratamento diferente, já que ele tá fazendo terapia e respondendo em liberdade. E ele deixa bem claro que ele deu uma surra no Bucky nos anos 50, o que demonstra que eles estavam de lados opostos. Ou seja, o Isaiah ele vem como parte do experimento do que seria o Capitão América, o Steve, que a gente conheceu. Tanto que o Bucky fala, né, que existe esse grupo que são como ele, que existe outras pessoas como ele. Justamente falando sobre os apátridas, que são essas pessoas transformadas, que são super soldados. E aí eu levo a gente pro Capitão América, né? Tem uma coisa muito interessante que a gente tem que prestar atenção nesse episódio, é que a gente vê que ele tem uma certa insegurança em seguir o legado, né, do Capitão América, ser conhecido como Capitão América, principalmente quando ele fala que ele não é especial, ou seja, ele não tem superpoderes ainda. E ele sendo um militar, a gente vê que o Capitão América, para ele, é ele representando um cargo mais acima, ele tendo realmente mais notoriedade, mas como um soldado ainda. E é muito interessante a gente reforçar essa questão do soldado, principalmente porque a série traz toda essa questão governamental e também porque faz um paralelo aí com os super soldados que o episódio traz muito forte. Eles ficam reforçando bastante.
bastante, o que me faz acreditar que bem provavelmente o nosso novo Capitão América vai fazer parte do experimento e ter aí superpoderes, super força, ser um super soldado também. Então ele vai ter uma transformação. Não sei exatamente se é algo como parte do governo ou por essa insegurança que ele tem e ele tendo acesso ao que acontece nesse grupo dos apátridas, já que ele tem ido atrás ali do Sam nessa missão, tanto que eles apareceram de surpresa, é bem capaz em algum momento mais próximo deles descobrirem o que está acontecendo com a transformação dessas pessoas, ser justamente a forma dele descobrir que ele também pode se tornar um super e assim se tornar um super soldado, se tornar um ser especial. E falando nesses seres especiais, nesses super soldados, a gente conheceu nesse episódio a Carly. E eu chamo atenção para um aspecto muito importante nesse episódio. Obviamente a gente vê que eles têm uma missão aí, mas também porque ela recebeu uma SMS de alguém, que a gente não sabe exatamente quem é, em que a pessoa fala que ela pegou o que era dele ou dela, né? Então a gente vê que ela provavelmente pegou a vaga, né, para conseguir esses poderes, ela deixou alguém de lado e essa pessoa ameaça ela de morte, falando que vai atrás dela e vai matar ela. Então a gente vê ela como uma personagem importante nesse aspecto da vilania que a série vai trazer e ela vai ter o próprio enredo dela, independente dessas outras coisas que vão acontecer. E aí a gente é levado pro final em que o Zemo tá preso e o Sam e o Bucky vão atrás dele. Qual que é o grande lance do Zemo, né? A gente sabe tudo que ele causou aí no universo cinematográfico da Marvel. A intenção deles é justamente descobrir mais coisas e principalmente desses experimentos que têm deixado essas pessoas como super soldados. Mas qual que é o grande lance também disso tudo, né? Porque a gente vê que o Bucky, ele tá nessa relação de entendimento dele mesmo. E o Zemo, ele tem uma grande persuasão ali no Bucky. Então pode ser que ele entre em conflito com as coisas que ele tem tentado aí fazer aqui em Falcão e o Soldado Invernal também, principalmente quando a gente tem uma cena nesse episódio em que o Asaya fala que você não deixa de ser simplesmente um assassino. Então acho que a gente vai ter um conflito dele se entender como assassino, mas também se entender como uma boa pessoa. E eu acho que o Zemo, ele vai ser muito importante para esse arco, além de toda essa questão do mistério. E o fato deles irem atrás do Zemo também demonstra como eles estão indo para um caminho já perigoso, que realmente eles podem viver a vida louca, como o próprio Sam falou que não queria viver aí. E esse episódio também trouxe outras possibilidades de como eles podem trabalhar os personagens aí, né? Porque no momento em que o Sam e o Bucky, eles estão falando justamente dessa questão sobre o que aconteceu no passado, quando eles roubaram um escudo, e eles até falaram que a Sharon se tornou inimiga do Estado. Então isso provavelmente pode já ser uma chamada para a aparição dela no próximo episódio e talvez como que vai ser introduzido aqui na série. E outro aspecto que eu não posso deixar de falar também é sobre a Asa Vermelha quebrada. E eu acredito que bem provavelmente o Torres, que ele teve uma pequena participação nesse episódio, mas como a gente já viu que ele deu demonstrações, que ele entende de tecnologia e que bem provavelmente ele entende da tecnologia da roupa do Falcão, que nem ele tentou, mas o Falcão falou pra ele não mexer ali, porque todo mundo que mexia não conseguia resolver direito o problema, sempre dava um outro problema. Talvez ele fique responsável por restaurar a Asa Vermelha e talvez aí seja o momento da transformação dele, né? Quem assistiu o primeiro vídeo do primeiro episódio sabe que eu falei que bem provavelmente o Torres, ele vai ser o Joaquim Torres, que seria um novo Falcão, principalmente quando a gente tem essa passagem aí do Falcão se tornar o novo Capitão América, a gente teria o Torres como o novo Falcão e bem provavelmente vem a partir do Asa Vermelha, principalmente porque essa tecnologia, ela não tem um acesso tão fácil, então ele realmente, principalmente se estiver fugindo aí do governo, ele vai precisar de alguém para que cuide disso, ou pode ser algo que o próprio Torres fale ali pro Sam, né, que ele vai recuperar o Asa Vermelha e vai ficar trabalhando nisso, e talvez assim o próprio Sam veja a importância dele pro grupo deles, né, e além disso a gente também conhece o Eli, que é o filho do Asaya, que se torna membro dos Jovens Vingadores junto com os filhos da Wanda. Então assim, esse episódio, ele trouxe vários
várias pistas do que tá por vir, né? Porque a missão tá crescendo aí, a gente vê cada vez mais essa rivalidade, né, entre o governo e o Sam, e também o Capitão América com o Sam e o Bucky, mas toda essa questão, né, dos apátridas. Então é algo que vem aí engrandecendo pra gente ter o grande ápice da série. Falcão e o Soldado Invernal tem introduzido muitos personagens que eu não sei necessariamente se eles vão explicar todos eles, mas diz muito sobre o futuro aí do universo cinematográfico e das séries da Marvel. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse episódio e quais outros detalhes você reparou e que são super importantes que esse episódio trouxe. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!